Linda a planta, né? Pequenininha também. Então, galera, bom dia. Vim falar um pouco aqui da minha parte do artigo sobre a Volvo Calmar, duas vezes pioneira. É aqui, como vocês estão vendo aqui, a planta da Volvo Calmar, que é aquela forma de trevo, né? A gente vai falar mais um pouco depois. Então, falando só um pouco no contexto industrial, automotivo da época, ali em Fordismo, né, que era a produção em massa, 1960, 1970, linhas de montagem rígida, trabalho repetitivo e fragmentado, né, trabalhadores fazendo uma só tarefa. E nisso também tem umas críticas, né, crescentes a esse modelo. A qualidade de vida do trabalho, a alta rotatividade dos trabalhadores e também a baixa flexibilidade. Tem muitas críticas ao modelo de Ford, mesmo sendo uma grande produção, mas em relação ao trabalhista, os trabalhadores trabalhavam muito, tinham muitas dificuldades e sofriam demais. Falando um pouco agora sobre a Calmar, foi inaugurada em 1974, lá na Suécia. Aqui, como eu falei, lá era a planta dela por cima, que é essa, e aqui a planta baixa, vamos dizer assim, né, sobre essa empresa, essa fábrica. Ela é em forma de trevo, onde facilitava o movimento ali dos autocars, né, que seriam aquelas plataformas onde os carros eram levados. Não é mais uma esteira, mas sim plataformas onde os carros eram levados virtualmente ao torno aqui da planta. Ela quebra o modelo fordista, que quebra ali o modelo de produção em massa, né? Tem uma introdução de grupos de trabalho autogeridos. Então, tinha grupos de trabalho onde os trabalhadores trabalhavam em grupos, eles podiam gerir suas atividades, os métodos de trabalho, também os tempos. Plataformas móveis substituem ali a montagem fixa, que foi o que eu citei, aquelas plataformas móveis. Elas eram bem automatizadas, vamos dizer assim. Conseguiam ficar reto, subir, baixar, elas viravam o seu eixo para facilitar ali o trabalho, né, dos trabalhadores. Também tem uma organização baseada em células de produção, onde no artigo ele cita que são como se fossem fábricas dentro da fábrica. São várias células de produção distintas. Aqui tem mais umas imagens sobre aquelas plataformas, ela levantava, ela baixava. E aqui outra planta. Sobre as características inovadoras, o que foi trazido de novo, né? Teve uma autonomia dos operários, decisões sobre ritmo e divisão das tarefas, então os próprios operários definiam ali suas tarefas que eles iam fazer. Essa parte mostra que os operários eles entendiam da sua atividade e também de todas as atividades. Por exemplo, se você desse uma peça para um funcionário colocar no carro, ele sabia onde colocaria, ele sabia como colocar aquela peça, então os funcionários têm essa noção já, têm uma grande noção do trabalho. O trabalho em equipe, uma organização cooperativa, né? Multifuncionalidade, todos sabem executar várias funções ali dentro da fábrica, formação contínua dos trabalhadores e também ambiente humanizado e foco no bem-estar, que a gente pode ver a foto aqui dos trabalhadores conversando, tinha uma pausa para descansar e tal, fazer um lanche. Então os trabalhadores eles eram mais motivados a trabalhar porque tinha esses momentos, sabe, de interação em grupo, de conversa. Falando um pouco agora sobre a segunda inovação. Nessa primeira inovação foi ali uma grande distorção, vamos dizer assim, sobre o Fordismo, e teve uma segunda inovação, que foi a partir de 84, que a Calmar influenciou modelos posteriores, como a produção de chutalinhas, né, sistemas sociotécnicos, também reformou outras plantas da própria Volvo, como da Volvo do Devala, e inspirou debate sobre flexibilidade, qualidade de vida e eficiência, né? Nessa segunda inovação, teve essa aplicação de uma maior flexibilidade, de uma melhor qualidade de vida e também de eficiência na montagem. Aí aqui é lá, na Volvo, os carros saindo já montados. Essa imagem eu achei muito interessante, que é a própria da Calmar, do fluxo de montagem. Opa!
como é interessante, o fluxo começava daqui e os autocarros, né? Eles partiam e delimitavam toda a fábrica para a sua construção, né? E sobre o encerramento da planta. A Camargo foi encerrada lá nos anos 90 e teve alguns motivos. Os custos operacionais, também reestruturação global da obra, que a Volvo trouxe uma reestruturação, quis mudar seus métodos. Mas mesmo por fim, deixou um legado duradouro. Então, a Calmar, ela, vamos dizer assim, a Volvo no caso, ela pecou um pouco em relação à não padronização dos processos e fazendo com que os funcionários eles tivessem vamos dizer assim, muita liberdade para poderem fazer suas atividades sem uma padronização. Nisso causou alguns custos operacionais, sabe? Poderia ter deixado assim, padronizar as atividades e os operários também poderiam trabalhar da mesma forma que trabalhavam, porém com atividades padronizadas, estruturadas, sabe? E algumas conclusões do artigo, que a Camargo foi pioneira 2 vezes, né? Ao romper com o conformismo e também ao inspirar futuras formas de organização do trabalho, que foi algo novo que ela trouxe, vamos dizer assim. É provável que possui eficiência e qualidade de vida no trabalho e também inovação tecnológica, mais participação dos trabalhadores. Aí, aqui eu trouxe um pequeno vídeo, rapidinho, de um minutinho, para a gente ver como é que funcionava lá na rua. Que legal. Você achou esse vídeo? Foi no YouTube. Eita, tá sem som, mas... Ficou sem som, mas acho que a gente dá para ver aqui como era lá. Aí os autocarros, né? As plataformas com os carros, onde os carros eram produzidos, seguiam em toda a fábrica. Aí elas eram bem flexíveis, ela subia, descia, ia para um lado e para o outro. Ela Muito mudava legal, seu próprio né? eixo. Tem um momento aqui que o funcionário faz com o pé, assim. A gente vai ver depois, ele não toca, não se abaixa, ele toca com o dedo e solda assim a plataforma. Um pouco Aí ela perigoso, seguia. né? Uhum. Bem automatizadas, facilitando ali o trabalho. Aí, ó, o funcionário toca com o pé no botão para ela. Descalço. Descalça ainda mais. Tem uma parte de ergonomia aí também, né? Para facilitar o trabalho do funcionário. Aqui é uma imagem das plataformas. Em um momento aí de descanso, os funcionários eles conversavam e trocavam ideias e tal, aí tem essa motivação. Aí seguindo agora com o segundo, aqui. Só parar um pouquinho, gente, esses grupos autogeridos, eles se chamam grupos semi-autônomos, Uhum. porque eles têm autonomia, mas a autonomia deles é restrita ao que eles fazem, Isso. né? Grupos semi-autônomos. E com relação à padronização do trabalho, no caso da Odevala, foi implantada a padronização. Essa liberdade é até maior, Uhum. só que com padronização, né? Ou seja, por mais que não parecesse, tinha um método de trabalho que as pessoas seguiam, um método e ritmo de trabalho constantes, né? Ou seja, não impede, né? Isso pode ter padronização, né? Não é uma coisa impeditiva. Isso. Aí aqui, o segundo artigo, que foi planejado para aprender, é a história de 2 plantas, que foi a planta que a professora citou agora, da Volvo de Udevala, e também da New United Motor Manufacturer, que foi uma junção da Toyota com a General Motor dos Estados Unidos. Aí, aqui a gente vai falar um pouco, vai comparar 2 modelos de organização da produção, vai também avaliar o impacto na aprendizagem, produtividade e qualidade e discutir o papel da padronização no ambiente de trabalho. A gente vai fazer a comparação, porque no artigo ele traz essa comparação dos dois, tá?
Algumas características gerais. Na NUMI, se falar NUMI para ficar mais fácil, nos Estados Unidos. Uma fábrica fruto de uma joint venture entre Toyota e também a General Motors, que iniciou ali as operações de 1984, lá na Califórnia, e ela adotou um sistema da Toyota de produção, do manufacturing, e tem uma ênfase em padronização, em trabalho em equipe e em melhoria contínua. Então, ela foi criada de acordo com a lógica Toyota em relação ao lean manufacturing, a produção contínua, a produção enriquecida. E também ela representa uma modernização do toyotismo com participação dos trabalhadores. Já na vinda do Eval, foi um projeto experimental da Volvo, né? Ali, seguindo também a ideia da Calmar. Teve uma organização do trabalho em células autônomas, que a professora citou, inspirada em modelos artesanais e cooperativos, certo? Equipes autogeridas, autonomia para trabalhadores na execução das tarefas, já que a professora citou aqui, os trabalhadores tinham um padrão, poderiam fazer suas atividades, seriam autogeridos, mas eles tinham um padrão a ser seguido. Prioridade na satisfação do trabalho e no desenvolvimento pessoal, e também propõe uma ruptura dos modelos tradicionais da linha de montagem de fórum. Aqui a gente tem uma imagem do modelo de Udevala, lá em cima da NUMI, e aqui embaixo essa foto também é da NUMI. Falar um pouco sobre produtividade e ciclo de trabalho, que ele traz essas comparações, sabe? Na NUMI, tinha um talking time, ou seja, os tempos de ciclo, né? Que era de 60 segundos, ou seja, o tempo em que o trabalhador teria que fazer uma atividade até chegar o próximo carro para ele fazer a mesma atividade. Também tem uma alta produtividade com feedback rápido, um retorno de informações. Já na Udevala, tinha ciclos até de 2 horas de uma produção artesanal de menor rendimento. Então a gente tem essa distorção entre os dois. Já na padronização dos processos, na NUMI, tinha uma alta padronização e base de aprendizagem organizacional. Então tinha grupos que ficavam unidos. Esses grupos eles trocavam muito feedback, muita aprendizagem. Também tinha uma padronização definida pelas equipes. Já na Udevala, tinha ausência de padronização, não muita, mas tinha algumas ausências. Em relação à NUMI, era menor essa padronização, certo? E tem autonomia individual, que tinha consistência nos processos. Falando um pouco sobre organização do trabalho, na NUMI tinha o toyotismo democrático, né? Alta eficiência, mais participação dos trabalhadores. Tem uma alta eficiência e os trabalhadores também faziam parte dessa eficiência, estavam juntos em todas as atividades. Em relação à colaboração com os sindicatos, que já foi citado aqui, a Toyota tem uma grande... Eles têm uma grande, vamos dizer assim, cultura de estar tratando bem os funcionários, e os sindicatos também apoiavam isso. Já na Udevala, tinha uma estrutura inspirada em guildas, vamos dizer assim, guildas. Ele traz guildas, né, que são times autônomos, que nem foi citado, tinha vários times autônomos que faziam suas atividades e não trocavam muito feedback entre si, sabe? Tinha pouca interação entre equipes, uma dificuldade na melhoria sistêmica. Falando um pouco sobre o sistema de recompensas, na NUMI, os salários eram nivelados, tinha um foco em aprendizagem coletiva, então todos buscavam ali aprender coletivamente e não só individualmente, vamos dizer assim. Já na Udevala, tinha o Pay for Knowledge, não sei se eu disse certo, mas seria um incentivo à aprendizagem individual, então o trabalhador receberia ali um incentivo a mais em relação ao seu aprendizado, em relação ao seu desenvolvimento. Então, uma forma de sistema de troca entre grupos foi o que eu citei, sabe? E tinha essa falta de feedback, essa troca de informações entre os grupos, entre as células. E também chegaram nos departamentos, né? Relação entre individual e organizacional, na Udevala tem uma ênfase no aprendizado pessoal, certo? Que, como eu citei, foi pouca sistematização e compartilhamento de boas práticas. Não teve muita essa ideia de compartilhamento de boas práticas na Udevala. Já na NUMI foi diferente, tem uma aprendizado incorporada ao sistema via padronização e uma melhoria contínua e estruturada, sabe? Então a NUMI segue muito bem o Lean, né?
trazendo um pouco de conclusão, na NUME, o sucesso na integração entre eficiência e participação, já na Aldevala foi inovador, modificou todo o sistema, o aparato em relação ao fornismo, mas falhou pela falta de estruturação coletiva, sabe? E uma lição central que o desenho do sistema de aprendizagem é mais importante que apenas da autonomia, né? Tem que ter uma estruturação correta, uma organização das atividades, do que apenas dar autonomia ao trabalhador para ele poder fazer as suas atividades, vamos dizer assim, da sua forma, sabe? Tem que ter sempre aquele monitoramento rígido. É isso. Só colocar um adendo, uma marcação. De acordo com esse artigo, certo? Que outros artigos falam outra coisa. E ele colocou assim, ele foi bem pro lado da produção enxuta, né? Ele foi bem pro lado da NUME. Devia ser uma autora americana. Puxou bem para a NUME, sabe? Que puxou bem para a NUME, mas nem tudo que ele está dizendo aí é verdade. Algumas dificuldades da Aldevala e colocou que a NUME é melhor do que a Aldevala. Eu percebi isso também. Foi a visão dele, né? Talvez porque ele estivesse distante e tivesse uma visão. Porque outros autores escreveram diferente dele, né? Mas tá ótimo. Eu também achei bem estranho essa parte mesmo. Pareceu que a Aldevala. Com ele, né? Pareceu que a Aldevala basicamente fazia suas atividades e deixava os trabalhadores fazerem de qualquer forma. Os funcionários sem ser padronizado. Tinha padrão, tinha método de trabalho, tinha treinamento de muito tempo. Eles passavam muito tempo em treinamento. As melhorias eram passadas para as outras células. Sim. Então não é exatamente. Os funcionários contribuem com sugestões de melhoria. Quando isso era validado, era passado, tinha uma relação próxima. Olha ali, no centro, onde está a direção, tá vendo? Totalmente centralizada e no mesmo nível do processo produtivo. Então não é exatamente o que ele falou, né? Pelo menos de acordo com outros autores. Eu percebi também que esse autor ele não teve uma visão ampla sobre a a Aldevala. linguiça pro lado dele, Isso, né? foi basicamente isso, um pouco. Coisa de americano.